Em 1920, existia um país da América Latina que possuía uma capital com mais salas de cinema do que Nova York. Mais de 70% da sua população era alfabetizada. 160 estações de rádio estavam em seu território e o desenvolvimento era a regra. Esse país era Cuba. Era um verdadeiro paraíso. Mas por trás de sua beleza e de sua estrutura que poderia se confundir com um país europeu, Cuba escondia uma grande tensão em seu território. Ao olhar os grandes números positivos desta ilha na década de 20, não se imaginava que o país não passava de uma bomba relógio prestes a explodir. E explodiu. E o que vemos nos dias de hoje é simplesmente o inverso da Cuba daquela época. E a pergunta que iremos responder nesse vídeo de hoje é: como Cuba saiu da prosperidade e se tornou um país tão pobre? Até 1958, a renda média de um cubano girava em torno de $11.300 anuais. Para se ter ideia, um britânico na mesma época ganhava por volta de $11.800 por ano. Isso significa que Cuba possuía uma renda próxima da maior economia europeia da época. De fato, Cuba se apresentava de forma desenvolvida, além dos costumes latinos, já que outros países da América Latina não tinham nem de longe esses números. Antes da Revolução Cubana, a economia do país era baseada principalmente na agricultura, especialmente no cultivo de açúcar. O país era o principal produtor mundial de açúcar e isso a tornava muito rica e atraía muitos investidores estrangeiros. É bem verdade que a distribuição da riqueza era extremamente desigual, com a maior parte da população vivendo em condições precárias, enquanto uma pequena elite desfrutava de grande riqueza e privilégios. A economia cubana dependia fortemente do comércio com os Estados Unidos. O país era um importante fornecedor de açúcar para o mercado estadunidense e as empresas estadunidenses investiam em diversas áreas da economia cubana, incluindo turismo, mineração e petróleo. Isso criou um relacionamento econômico muito estreito entre os dois países, mas também tornou Cuba vulnerável a mudanças na política econômica dos Estados Unidos. Essa relação com os Estados Unidos explica um pouco a diferença da estrutura cubana em relação a outros países da América Latina, já que muitas das inovações que Cuba implementava em seu território tinham inspirações estadunidenses. Apesar de sua estrutura se aproximar dos padrões europeus, Cuba, na verdade, vivia uma grande mentira em seu território. Em oposição aos investimentos de cinemas, rádios e televisões nos anos 50, Cuba se encontrava em uma realidade de desigualdade social. O governo cubano da época, liderado por Fulgêncio Batista, também era altamente corrupto e controlado por interesses empresariais e políticos poderosos. O país era sim muito rico, porém a maior parte da sua riqueza foi se dividindo de forma injusta em meio à sua população. Nesse período, as ideias comunistas estavam invadindo a América, o que fez com que muitos jovens no continente americano se aproximassem da ideologia que era muito mais pregada na Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Foi nesse momento que surgiu em Cuba um movimento revolucionário liderado por Fidel Castro que conseguiu tirar Fulgêncio Batista do poder e tomar o controle da ilha. A Revolução Cubana tinha como principais pautas eliminar o incentivo estadunidense de Cuba e garantir uma igualdade social. Mas será que foi isso mesmo que Fidel fez? A Revolução Cubana liderada por Fidel Castro teve como marketing acabar com a opressão e a influência dos Estados Unidos em Cuba e acabar com a desigualdade social que passou a existir no país na década de 50. No entanto, a forma como o novo governo lidou com as liberdades individuais e políticas foi questionável, dando início a uma ditadura que durou décadas. Assim que Castro assumiu o poder, ele implementou medidas para consolidar sua posição, incluindo a prisão e execução sumária de muitos dos que se opunham ao novo regime. O governo cubano também perseguiu e prendeu jornalistas, líderes religiosos, artistas e intelectuais que criticavam a revolução. O objetivo era eliminar qualquer tipo de oposição e estabelecer um regime socialista totalitário. A repressão política foi acompanhada por uma política econômica que tinha como objetivo criar uma economia planejada e centralizada. Castro nacionalizou as empresas e indústrias estrangeiras que operavam em Cuba, assim como as propriedades de grandes proprietários rurais. Isso significa que o Estado que Fidel Castro implementou em Cuba passou a ser dono dessas propriedades e empresas,
Sendo assim, passaram a ser controladas pelo governo. Isso levou à fuga de muitos empresários e proprietários que não queriam viver sob o novo regime, resultando em uma grande perda de capital humano e investimentos estrangeiros. A partir da década de 1960, o governo cubano também começou a perseguir indivíduos que não se encaixavam nas normas estabelecidas pelo regime, incluindo homossexuais e pessoas que se opunham ao sistema político. O número de presos políticos cresceu rapidamente e muitos foram submetidos à tortura e tratamentos cruéis e desumanos. As políticas autoritárias de Castro levaram à falta de liberdade individual e coletiva em Cuba, o que prejudicou o desenvolvimento humano do país. De acordo com organizações de direitos humanos, a repressão política levou à prisão de mais de 100 mil cubanos desde a década de 1950. Além disso, muitos cubanos fugiram do país para escapar da perseguição política, incluindo muitos intelectuais, empresários e profissionais qualificados que poderiam ter contribuído para o desenvolvimento do país. A falta de liberdade política e a perseguição resultaram em uma sociedade dividida e carente de diversidade. Isso prejudicou a criatividade e a inovação, o que dificultou o desenvolvimento econômico e social de Cuba. Além disso, a falta de investimentos externos e a falta de incentivo para o empreendedorismo levaram a uma economia estagnada, com um mercado interno limitado e uma dependência do apoio da União Soviética. No início da Revolução, os revolucionários criticavam a influência dos Estados Unidos, o que dava o nome de Império Americano. Porém, depois da Revolução, a influência parece ter só mudado de nome e continente, pois a União Soviética passou a ser a principal aliada da Revolução Cubana. Para realizar a revolução de forma efetiva, é claro que Fidel Castro precisava de pessoas de confiança ao seu lado. Como a revolução foi considerada uma revolta armada, Fidel tinha que ter líderes militares à sua disposição. Então entra em cena uma das figuras mais marcantes da Revolução Cubana, Che Guevara. Com certeza você já ouviu esse nome na TV, na escola ou até por parte de militantes políticos. Mas quem foi Che Guevara e qual a sua relação com a Revolução Cubana? Ernesto Che Guevara foi um dos líderes da Revolução Cubana. Ele se juntou a Fidel Castro em 1955 e rapidamente se tornou um dos principais membros do movimento 26 de Julho, que lutava contra o governo de Fulgêncio Batista. Che Guevara não era cubano, mas sim argentino. Ele era um guerrilheiro e líder revolucionário experiente que havia lutado na Guatemala e na República Dominicana antes de se juntar à Revolução Cubana. Guevara e Castro se tornaram amigos e compartilhavam uma visão socialista para Cuba que incluía a nacionalização de empresas e a reforma agrária. A relação de Che Guevara e Fidel era tão próxima que em seus discursos, Che se referia a Fidel como companheiro e Fidel a mesma coisa. Isso já deixava claro a relação dos dois quanto à ambição de transformar Cuba em um país comunista, já que o tratamento de companheiro é um símbolo dos movimentos comunistas que já era usado desde a obra de Karl Marx em 1848, na obra O Manifesto Comunista. Guevara foi um dos principais líderes militares da Revolução Cubana, liderando várias batalhas e combates decisivos contra as forças do governo de Batista. Ele também desempenhou um papel importante na consolidação do novo governo, atuando como ministro da Indústria e ajudando a implementar as políticas de reforma agrária e industrial. A relação entre Guevara e a Revolução Cubana foi muito próxima, e ele se tornou um símbolo da revolução em todo o mundo. Sua imagem icônica, capturada em uma fotografia tirada por Alberto Korda, tornou-se um símbolo da luta pela liberdade e a justiça social. Guevara permaneceu um importante membro do governo cubano até a sua saída do país em 1965, quando partiu para liderar outras guerrilhas na América Latina. Guevara também foi acusado de liderar execuções em massa de supostos traidores, espiões e outros inimigos da Revolução. Algumas fontes sugerem que ele estava diretamente envolvido em dezenas ou em até centenas de execuções, embora outras fontes contestassem esses números e apontem que Guevara atuava de acordo com as leis de guerra e justiça da época. De acordo com registros históricos, a maioria das execuções ocorreu durante o período pós-revolucionário, quando Guevara serviu como chefe da prisão militar de La Cabana, em Havana.
Segundo alguns relatos, ele teria supervisionado a execução de centenas de pessoas neste período. Apesar da falta de consenso sobre os números exatos de mortes, é claro que Guevara foi responsável por liderar operações militares, em alguns casos pela aplicação da justiça revolucionária, o que resultou em execuções de pessoas acusadas de crimes. No entanto, é importante ressaltar que, no contexto da Revolução Cubana, a violência e a repressão eram generalizadas e Guevara não agiu sozinho ou sem o apoio do governo cubano. Cuba atualmente enfrenta desafios econômicos, sociais e políticos. A economia cubana ainda é altamente centralizada e controlada pelo Estado, com restrições significativas à iniciativa privada e ao investimento estrangeiro. Além disso, os cidadãos cubanos enfrentam dificuldades no acesso a bens e serviços básicos como alimentos, remédios e eletricidade, devido à escassez de recursos e do sistema de distribuição centralizado do governo. No cenário político, Cuba continua sendo um Estado socialista de partido único, onde a liberdade de expressão e a associação é limitada e a dissidência é reprimida. O Partido Comunista de Cuba controla o governo, que limita o pluralismo político e a participação democrática. Apesar de algumas reformas econômicas e sociais nos últimos anos, como a liberalização do setor privado e a expansão do acesso à internet, o país ainda enfrenta desafios significativos em termos de direitos humanos e liberdades civis. Agora eu quero saber, você acha que Cuba algum dia voltará a ser um país próspero e principalmente livre? Essa é uma questão um tanto complexa. É importante lembrar que Cuba não é o único país onde os cidadãos enfrentam limitações em suas liberdades e direitos. Em todo o mundo existem muitos exemplos de governos autoritários e líderes políticos que exercem poder de forma descontrolada. Em nosso vídeo, Como Putin se tornou tão poderoso, exploramos o caso de Vladimir Putin e sua ascensão ao poder na Rússia. Ao analisar a história de Putin, podemos entender melhor como o poder é consolidado e mantido pelos líderes autoritários, bem como o impacto desses líderes em seus países e no mundo. Recomendo você assistir esse vídeo porque tenho certeza que você vai gostar. Clique no vídeo que está aparecendo e nos vemos lá. Mas antes de sair, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like no vídeo para nos ajudar. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!